Fala, meus queridos filhotes, aqui é o professor Kevin e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema respiratório, sistema muito legal aí para a gente conversar. Então, vem comigo aí para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Sistema respiratório, galera, é um sistema que tem a funcionalidade de trocas gasosas, né? Então, a função do sistema circulatório é promover a troca gasosa dentro de um animal, certo? O sistema respiratório ele aparece a partir dos moluscos, tá? Então, com o advento do celoma, você começa a ter um sistema respiratório de fato dentro de animais. Tá? É claro que o foco da nossa aula de hoje é o sistema respiratório humano, especificamente. Então a gente só vai relembrar um pouquinho, rememorar um pouquinho a parte da zoologia, mas o foco da nossa aula a gente vai gastar o nosso tempo falando do sistema respiratório humano especificamente, beleza? Quando se fala então de sistema respiratório antes dos moluscos, o que é basicamente? O sistema respiratório antes do molusco é difusão célula a célula. Então, o porífero não tem nada de sistema circulatório, nem quinidário, nem plateuminto, nem nemateuminto. Então, tudo aqui é o que, queridos? É difusão célula a célula, difusão de gases diretamente com o ambiente, beleza? A partir do momento em que a gente começa a ter os moluscos, aí sim o negócio começa a ficar legal, porque aí o sistema respiratório ele começa a surgir. E aí, o que a gente tem? Sistema respiratório de pulmonar é um sistema respiratório que vai ter uma estrutura que troca gás diretamente com o ambiente, ele ventila o corpo como um todo. Os primeiros a apresentarem um tipo de pulmão são os gastrópodes terrestres. Quer ver o melhor pulmão do mundo? Não, mas é o primeiro pulmão que aparece na zoologia, beleza? O sistema branquial ele é muito útil dentro da água. Então você tem ali as brânquias, que são como se fossem canos ali, né, no interior do indivíduo, por onde a água passa e ele acaba fazendo trocas gasosas em relação a essa brânquia. Então você tem ali, né, nos aquáticos, basicamente todos têm uma respiração branquial quando se fala dos moluscos. E quando se pensa em respiração cutânea, são trocas gasosas pela pele. Então, os moluscos terrestres e alguns moluscos aquáticos acabam também tendo respiração cutânea, acaba também fazendo trocas, né, gasosas pela pele, certo? Quando a gente começa a avançar na zoologia, quando a gente chega lá nos anelídeos, os anelídeos eles também têm uma respiração cutânea, então também uma troca direta pela pele. Então, ele depende da pele mais umidificada, certo? Quando a gente vai para os artrópodes, a gente começa a ter uma diversidade muito grande de tipos de respiração, certo? Então você tem, né, artrópodes que são aquáticos, que respiram por brânquias, você como os crustáceos, por exemplo. Você tem o artrópode terrestre, que tem a respiração só traqueal, como acontece nos insetos, que a traqueia ela vai direto para o tecido, então ele não tem uma estrutura pulmonar que joga os gases para o sangue. Tá? Então os gases ele já entra no corpo e vai direto para o tecido. Então tem vários furinhos, né, vários orifícios chamados de respiráculos, por onde esse ar entra. E você tem, né, a parte respiratória ali dos aracnídeos, né, dos quericeratos, que são justamente o quê? A filotraqueal, que é como se fossem pulmões, que a gente chama de pulmões foliáceos, que são esses pulmões que eles inflam um pouquinho ali e trocam gases pelo sangue. Quando a gente vai, né, para o equinodermo não tem de novo sistema respiratório, ele só tem um sistema ambulacrário que faz tudo. Então o sistema ambulacrário dele serve para fazer tudo, inclusive as trocas gasosas, perfeito? E quando a gente chega em vertebrados, aqui próximo da gente, a gente começa a ter brânquias bem desenvolvidas, como acontece nos peixes, né? Peixe cartilaginoso, as brânquias ficam expostas, os peixes ósseos, as brânquias já ficam guardadas ali nos opérculos, e aí aqui você já tem os peixes dipnoicos, né? Que trocam, que tem os canais pneumáticos com a bexiga natatória, que trocam gás diretamente, né, com o ambiente, então através do intestino dele, ele troca gás, ele acaba conseguindo respirar fora da água, né? Então são os peixes dipnoicos aí, que são os peixes mais próximos dos tetrápodes. Quando a gente chega nos anfíbios, você já começa a ter uma estrutura pulmonar, tá? Então a estrutura pulmonar dos anfíbios aqui é um pulmão que a gente chama de saculiforme, é um pulmão ainda que não tem muitas ramificações, tanto que o anfíbio ele tem a respiração pulmocutânea, né? Então ele usa a pele e usa o pulmão para respirar ao mesmo tempo. A partir dos répteis você começa a ter um pulmão parenquimatoso mesmo, então você começa a ter um pulmão cheio de ramificações e isso traz, né, um benefício bastante grande para o bicho. E você tem, né, ali nas aves já os pulmões com sacos aéreos, que são pulmões que têm sacos que inflam bastante bem sucedidos, certo? Ali nas trocas gasosas.
E nos mamíferos, que é o nosso foco da aula de hoje, você tem pulmão com os alvéolos pulmonares, tá? Que são esses alvéolos que formam, né, o nosso pulmão super ramificado, super bem sucedido ali no ambiente terrestre, certo? Então, só para a gente se situar, tranquilo? Mas hoje, galera, a gente está, né, querendo falar de quê? Querendo falar de humano, tá? O humano, ele tem uma respiração pulmonar, ele tem um pulmão cheio de alvéolo pulmonar, então pulmão bastante desenvolvido, e esse cara, ele transporta gases pela corrente sanguínea. Você tem dois tipos de pigmentos básicos, que é a hemocianina e a hemoglobina. Hemocianina é justamente o quê? Justamente você tem o sangue mais azulado, ciano, tá? Justamente pela presença do cobre aqui como grupo prostético, como grupo, né, de cofator. A hemoglobina, você tem um sangue mais avermelhado por conta do ferro como cofator. Nós humanos, nós temos hemoglobina. Então, dentro das nossas hemácias, a gente tem proteínas chamadas de hemoglobina que estão relacionadas com a condução de gases respiratórios pelo nosso sangue. Por essa razão, o nosso sangue ele é avermelhado, exatamente por conta da hemoglobina. Beleza? Quando a gente analisa o sistema respiratório humano, o que a gente tem aqui de estrutura? Tudo começa no nosso nariz, né? Então, nosso nariz, ali nas fossas nasais, ela tem a função de fazer o processo de inspiração. Então, o ar ele entra pelo nariz. Lá nas fossas nasais, o ar ele é umidificado e levemente aquecido e também filtrado por conta dos pelos ali presentes naquela estrutura, acaba filtrando as impurezas do ar, certo? Esse ar ele vai para o nariz, ele chega lá na faringe, tá? A faringe é uma estrutura comum pela boca. Então, por exemplo, Kevin, eu consigo inspirar, eu consigo jogar ar para dentro pela boca? Consegue, claro que você consegue, tá bom? Então, você consegue fazer com o movimento de inspiração, que é esse movimento de entrada do ar, pela boca ou pelo nariz, certo? Mas o indicado é que você faça pelo nariz para você ter uma respiração melhor sucedida, tá bom? Depois da faringe, você vai ter uma alavanquinha chamada de epiglote. A epiglote, galera, ela é uma alavanca que serve justamente para fechar o tubo digestório e abrir o sistema respiratório, ou para abrir o tubo digestório e fechar o sistema respiratório, tranquilo? O que acontece? A faringe é comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, eu necessito, né, fazer um ou outro, legal? Porque são engasgam, perfeito? Então, eu preciso, né, que essa epiglote funcione bem para que, de fato, eu coloque tudo para a via respiratória. A via respiratória, ela primeiro atinge uma estrutura chamada de laringe. A laringe é a pontinha aqui, inclusive é onde fica a nossa prega vocal, tá? Então, onde fica as pregas vocais aqui para fala. E abaixo dela você vai ter a traqueia. A traqueia começa aqui na ponta da garganta. Então, se você pegar aqui, ó, você vai sentir os tubos anelados da tua traqueia, tá? A traqueia, ela é um ducto que tem um tecido, né, ciliado ali. Então, o tecido de revestimento dela é todo coberto de cílios. E esses cílios citoplasmáticos, eles servem também para filtrar as impurezas. Então, a traqueia é cheia de cílios e cheia de células caliciformes, que são células produtoras de muco. E elas servem justamente para filtrar aquelas partículas, né, menores ali do ar, né, que acabam não sendo filtradas no nariz, então elas são filtradas aqui na região da traqueia, e a célula caliciforme é para produzir o muco para você expulsar essas impurezas do teu corpo, legal? Para quem fuma, por exemplo, você tem a destruição de cílios traqueais. Então, por essa razão, você tem maior quantidade de impureza chegando no pulmão. E isso acaba degradando o pulmão mais rápido. Então, por exemplo, se eu tenho, né, ou alguma doença pulmonar que afeta os cílios da traqueia, ou a gente usa, né, muito cigarro, fuma muito, você acaba destruindo, né, impedindo que os cílios da traqueia de fato filtrem o ar. E aí o pulmão ele começa a envelhecer, galera, muito rápido. Então ele começa a ficar com falência pulmonar precoce. Então, por isso que a gente fala tanto do fumo afetando a saúde das pessoas, né? Se uma pessoa fuma e ela tem algum tipo de infecção pulmonar, o pulmão dela já é mais enfraquecido pelo fumo. E aí, evidentemente, que isso acaba diminuindo a expectativa de vida, né, da maioria das pessoas aí que fumam, beleza? A traqueia, ela tem uma subdivisão de brônquios. Então, você vai ter o brônquio direito, que chega no pulmão direito, e o brônquio esquerdo, que chega no pulmão esquerdo, beleza? Os brônquios, eles se subdividem dentro do pulmão, formando os bronquíolos. Os bronquíolos são como se fossem canos menores, então como se fossem brônquios pequenininhos. Esses bronquíolos, cada um deles vai chegar em um alvéolo.
tá? E é exatamente na estrutura de alvéolo, que é a ponta do bronquíolo, que você vai ter a troca de sangue com, né, o pulmão. Essa troca de sangue com o pulmão, ela é chamada de hematose. Então, é exatamente no processo de hematose que você tem a troca gasosa. Então, para você que já viu a aula de sistema circulatório, por exemplo, você vai lembrar que é exatamente na hematose que você tem o sangue venoso se tornando um sangue arterial, tá? Então, é exatamente ali naquele processo pulmonar que o sangue arterial ele começa a existir. Perfeito? Além disso, Kevin, além dessa veia respiratória, o que eu tenho? O pulmão é um saco que tem que inflar, tá? E para ele inflar, ele precisa de espaço. Tá bom? Então é igual um saco. Se eu tivesse uma sacola de mercado, se eu aperto a sacola de mercado, ela cabe aqui na palma da minha mão, facilmente, porque eu estou aqui apertando ela. Agora, se eu dou espaço para ela, ela expande e ela toma um espaço muito maior. Perfeito? Então, o pulmão é como se fosse um saco que faz exatamente essa característica. Beleza? O que eu preciso para movimentar esse saco? Eu preciso de musculaturas. Então, ao redor do meu pulmão, você tem uma caixa óssea chamada de caixa torácica. Legal? E a caixa torácica, ela tem uns músculos chamados de músculos intercostais. Perfeito? Esses músculos intercostais, eles justamente podem contrair e relaxar. E a partir disso, ele consegue expandir ou reduzir o volume da caixa torácica. Certo? Quando se fala de diafragma, o diafragma também dá espaço. Então, o diafragma é esse músculo que você tem aqui na ponta do teu estômago. O que acontece com o diafragma? Quando você contrai ele, o diafragma desce. E aí, com isso, eu dou espaço. Quando eu relaxo, o diafragma sobe. E aí, com isso, eu dou menos espaço para a caixa torácica. Certo? Então, como é que o movimento de inspiração e expiração acontece? Como é que o ar entra ou o ar sai aqui, né? Pela boca, né, através dos movimentos respiratórios. Primeira coisa, tem que lembrar um pouquinho da física, tá bom? Então lembra que o ar é um fluido e todo fluido ele vai para um ambiente de maior pressão, né? Do ambiente de maior pressão, na verdade, para um ambiente de menor pressão. Então, quando a gente pensa no fluido, você vai pensar que tem um ambiente com a pressão alta e um ambiente com a pressão baixa. E o fluido sempre vai de onde está alto para onde está o quê? Para onde está baixo. Essa é a característica, beleza? A gente tem uma pressão que está ao nosso redor, que a gente chama de pressão atmosfera. A pressão atmosférica ela não muda, tá? Então a pressão atmosférica ela é constante na região onde você está, perfeito? Então, eu estou aqui em Brasília agora, beleza? 1.000 metros de altitude, pô, eu posso sair daqui do Guará, chegar na Asa Sul, posso ir para o Lago Sul, posso ir para o Lago Norte, posso ir, né, aqui, sei lá, para Taguatinga, posso ir para Samambaia, posso ir para qualquer lugar. A pressão atmosférica vai ser igual. Beleza? Agora, claro, não quer, mas eu vou viajar, eu vou lá para Quito, 3.000 e tantos metros de altitude. Beleza? A pressão lá em Quito é diferente da pressão daqui de Brasília. Eu vou lá para o Rio de Janeiro, né? Nível do mar. A pressão também é diferente. Então, a pressão depende da altitude onde você está. Mas ao teu redor, né? Se você está no mesmo local, se você está numa mesma região, a pressão atmosférica ela vai ser constante. Então, o que varia para você jogar o ar para dentro ou para fora não é a pressão atmosférica, mas sim a pressão do pulmão. Então, a pressão do pulmão, que é a pressão variável aqui para a gente, beleza? Então, para o ar entrar, para você fazer o movimento de inspiração, o que eu preciso? Eu preciso que a pressão do meu pulmão seja pequena. Por que a pressão do meu pulmão tem que ser pequena? Para a pressão atmosférica superar a pressão pulmonar. Então, para o movimento de inspiração acontecer, a pressão atmosférica tem que superar a pressão do meu pulmão. Como é que eu faço para a pressão interna do pulmão diminuir? Eu aumento o volume dele, certo? Então, o volume da caixa torácica ela começa a ampliar. E esse volume aumentando faz com que a pressão interna diminua, tá? Mas a caixa torácica é feita de osso, Kevin. E o osso não se move. Como é que você expande o osso? Você empurra ele, beleza? E aí você empurra ele com o músculo. Então, tanto o diafragma quanto o músculo intercostal, eles têm que contrair para a inspiração acontecer. Então, por isso que o pessoal fala tanto de canto, de controle de musculatura diafragmática. Porque é justamente a musculatura do diafragma que vai permitir com que um cantor, por exemplo, ele coloque mais ar para dentro do pulmão. E isso vai fazer com que ele consiga, ao emitir uma nota, ter uma consistência melhor nessa nota. Tá? Então, isso é bem interessante, isso é bem importante
Para quem fala muito também, por exemplo, eu que sou professor, é ideal que eu tenha um diafragma extremamente bem desenvolvido ali, né? E consiga, de fato, controlar o meu diafragma para usar menos a minha garganta e tal, e usar mais a minha parte respiratória, a minha parte diafragmática. Por isso, quando a gente olha, né, o pessoal cantando ópera ou um pessoal cantando uma música que é muito difícil, a postura corporal do cara tem que ser perfeita. Então, geralmente, o cara se posiciona bem ereto, certo? Para deixar o diafragma aqui, ó, livre para trabalhar, certo? Porque se eu me posiciono assim, o diafragma fica apertado. E aí a tendência é que ele trabalhe de uma forma pior, tá? Então, por isso que é importante com que você tenha essa característica diafragmática ali presente. Beleza? Galerinha, para o ar sair, a gente faz o caminho contrário. Aqui, a pressão atmosférica tem que ficar menor do que a pressão do meu pulmão. Então, para o ar sair, o que eu preciso? Eu preciso diminuir o volume da caixa torácica. E aí, como é que eu faço isso? Para aumentar essa pressão e diminuir o volume da caixa torácica, eu acabo relaxando a musculatura. E aí, quando eu relaxo a musculatura, a caixa torácica faz assim, ó. E aí, o ar ele vai o quê? Ele vai sair ali do meu sistema respiratório. Se eu contraio, o ar o quê? O ar entra. Se eu expiro, o ar faz o quê? O ar sai. Então é legal, né? A próxima vez que você pensar isso, se você quiser até pausar o vídeo um pouquinho, pausa e fica pensando, ó, inspiração, o que que muda aqui? Expiração, o que que muda? É legal, tá? É legal porque você consegue, de fato, visualizar isso no teu corpo. Tranquilo? Quando a gente analisa a condução de gases ali no sistema respiratório, isso também é uma coisa importante. Como é que o gás ele vai circular no meu sangue, Kevin? E aí depende do gás que a gente está falando. A circulação do oxigênio no meu sangue, ela é demandada através de uma proteína chamada de hemoglobina. Então, lá dentro da hemácia, o que que você vai ter? Você vai ter uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina que circula o oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Vale lembrar, galera, que a oxihemoglobina ela é pouco estável, tá? Então ela é instável. Se ela é instável, significa que ela cola com o oxigênio, a hemoglobina, mas logo depois ela quer soltar. O que é muito bom, porque eu estou querendo transportar a hemoglobina, não quero segurar a hemoglobina para... Eu não estou querendo transportar o oxigênio, desculpa. Eu não quero segurar o oxigênio na hemoglobina para sempre, perfeito? E aí o que acontece? Ela é muito boa ali perto do pulmão, e a partir do momento que ela sai do pulmão ali e vai atingindo os outros órgãos, ela acaba soltando o oxigênio, e o oxigênio acaba se difundindo para os outros órgãos. Vale lembrar que a difusão de gases no seu corpo é uma difusão simples, ela não demanda ali de proteínas de transporte, beleza? 2% só do oxigênio é dissolvido no plasma sanguíneo, então a gente nem conta com esses 2%, tá bom? Então a gente sempre conta com a saturação de hemoglobina, tá? É isso que a gente se preocupa quando a gente mede sua saturação lá no hospital, para saber se o seu corpo está recebendo oxigênio ou não, porque isso pode trazer falência múltipla de órgão, super arriscado, tá bom? O CO2 ele vai conseguir ser conduzido em dois locais diferentes, tá bom? Primeiro, ele pode ser conduzido também por uma hemoglobina. Então, a hemoglobina que circula o CO2, a gente chama de carbohemoglobina, certo? Então, preste atenção aqui, ó. Você tem a carbohemoglobina. Hemoglobina. Certo? Que circula parte ali de CO2, que é esse aqui, ó, 23% em média do CO2 é circulado na carbohemoglobina, perfeito? Porém, quando a gente analisa o CO2 mesmo, o CO2 ele é conduzido na forma, né, de bicarbonato, perfeito? Então, geralmente, ele é conduzido na forma de HCO3-, que é o íon bicarbonato, perfeito? E como é que o teu corpo faz para converter o CO2 em íon bicarbonato? Muito simples, tá? O CO2, quando ele reage com a água, ele forma um ácido carbônico. O que o seu corpo faz? Ele vai lá e ele tem uma enzima chamada de anidrase carbônica, que é um catalisador. Catalisador. Ela é uma enzima. E essa enzima, ela vai fazer o que, galera? Ela vai acelerar essa reação entre os dois, certo? Só que o ácido carbônico ele é um ácido fraco, ele é um ácido que ele é instável. E aí a tendência é que ele ionize e forma H+ e HCO3-, que é o meu íon bicarbonato. Só que aqui tem um negócio. Isso aqui, íon bicarbonato. Isso aqui fica rodando no plasma sanguíneo, né? 70% está no plasma sanguíneo.
Só que eu estou liberando H+, no plasma sanguíneo. Vamos lembrar das aulas de química? H+, ele justamente deixa o sangue mais ácido, certo? O sangue tem uma solução tampão, e a solução tampão faz com que a alteração de pH não seja tão grande. Então, o sangue ele tem um pH de 7,2 até 7,4. Perfeito? Esse é mais ou menos o pH do sangue. Legal? Só que um sangue que está mais ácido, você chama isso aqui de acidose. Um sangue que está mais básico, você chama isso aqui de alcalose. E é o que acontece, queridos? A sua respiração influencia diretamente no teu pH sanguíneo. Então, o bulbo, para controlar a tua frequência respiratória, um dos indicadores que ele usa é justamente o pH sanguíneo, se está em acidose ou se está em alcalose. Vamos lembrar do equilíbrio químico, princípios de Le Chatelier, tá? Quando eu expiro, joguei o ar para fora, a quantidade de CO2 está fazendo o quê? Ela está diminuindo. Se a quantidade de CO2 está diminuindo, o equilíbrio está se deslocando em direção à formação de CO2. Legal? Então, pera lá. Se eu reduzo a quantidade de CO2, o equilíbrio se desloca para a formação do CO2, ou seja, se desloca para os reagentes, ou seja, consome H+. E aí o sangue ele vai se tornando o quê? Mais alcalino. Então, toda vez que você expulsa muito CO2, o que você está fazendo é promovendo uma alcalose no teu corpo. E aí, o que acontece? A frequência respiratória rápida, ela gera uma alcalose. E aí o teu corpo fala, não, velho, para de respirar rápido. Quando você respira muito rápido, depois o que você faz? Você respira fundo, porque ao respirar fundo, eu acumulo CO2 no meu corpo, porque eu não estou respirando, certo? E aí, se eu acumulo CO2, o CO2 sobe e desloca o equilíbrio para onde? Para o outro lado. E aí o sangue ele fica mais em acidose, certinho? Então, preciso que você saiba que quando você respire rápido, você promove para o teu corpo uma alcalose, certo? Então, sempre lembrar disso aqui. Então, toda vez que a gente respira rápido, a gente promove para o nosso corpo uma alcalose, perfeito? Toda vez que a gente respira devagar, tá? A gente promove para o seu corpo uma acidose, certo? Por quê? Porque você está acumulando a quantidade, né, de H+, certo? Então, isso é legal de você saber, porque algumas questões, ela acaba, né, alterando isso aí, ou acaba, né, pensando de fazendo algumas perguntas em relação a isso, tá? Então isso é interessante você saber, né? A alcalose ela é promovida, ela é provocada pela hiperventilação, tá? A acidose ela é promovida ou provocada pela hipoventilação, certinho? Então isso é muito, muito, muito importante que você saiba. Tranquilo? Então cuidado com isso, ó. Alcalose promovida pelo aumento da frequência, acidose promovida pela diminuição da frequência respiratória. Certinho? Kevin, o que a altitude tem a ver com a minha respiração? Tudo, tá? O que acontece, galerinha? Em locais de altas altitudes, a pressão atmosférica ela é mais baixa. E aí o teu corpo tem dificuldade de empurrar o ar para dentro do pulmão. Legal? Então aqui, qual que é a sua sensação? Parece que você puxa o ar e o ar não vem. A gente fala que o ar ele é rarefeito. Só que o ar rarefeito ele tem alterações que são fisiológicas no teu corpo, tá? O teu corpo começa a colocar menos partículas de oxigênio para dentro do corpo, para dentro dele. O que ele faz? Ele pensa da seguinte lógica: se eu tenho menos oxigênio, eu não posso desperdiçar nada. Se eu não posso desperdiçar nada, eu preciso aumentar a quantidade de quê? De hemoglobina. Concorda comigo? E para aumentar a quantidade de hemoglobina, eu tenho que aumentar a quantidade de eritrócito, tenho que aumentar a quantidade de hemácia. Então, geralmente, quando você está em altitudes altas, com ar rarefeito ou altas altitudes, o teu corpo ele começa a fazer um processo de aclimatização, tá? Ou aclimatação, que é justamente ele começa a produzir uma grande quantidade de eritropoietina. Eritropoietina ou EPO, certo? Que é um hormônio que vai estimular o aumento da produção de hemácias lá na medula óssea vermelha, certo? Condição chamada de policitemia.
E a partir do momento que eu começo a ter a policitemia, eu começo a ter uma capacidade maior de conduzir gás e oxigênio no meu corpo, tá? A eritropoetina, gente, é um hormônio, e esse hormônio ficou muito famoso porque o pessoal usava ele para doping, tá? Então, para aumentar a capacidade física do atleta, o que a galera fazia? Aumentava a quantidade de eritropoetina para ele aumentar a quantidade de hemácias e com isso ele conseguia oxigenar em maior escala o corpo dele, tá? E isso é um perigo, tá, querido? Então, assim, você acaba aumentando a pressão cardiovascular, acaba aumentando a atividade do coração. Isso, evidentemente, que pode matar os indivíduos e, além disso, dá vantagem para o atleta, porque o atleta vai conseguir oxigenar mais o músculo, então o músculo demora um pouquinho mais, né, para fadigar, certo? Além disso, né, é muito importante quando você vai viajar para locais de altitudes elevadas que você entenda que o teu corpo ele não faz isso de uma hora para outra, tá? Demora, galera, uns 3 dias para você começar a aclimatar. Às vezes, para você ter a aclimatação completa, demora muitas vezes de 3 a 6 meses, a depender do corpo do cara. Então, assim, uma aclimatação completa é muito longa. Mas nos primeiros dias o seu corpo já começa a entender essa nova logística e ele já começa, né, a ter algumas alterações importantes. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se eu quero, sei lá, eu quero fazer uma trilha para chegar em Machu Picchu, aquela trilha do Salcantay, lá no Peru, certo? Que é uma trilha feita em alta altitude. Se eu chegar em Cusco num dia e querer sair no mesmo dia que eu cheguei em Cusco, a chance de eu passar mal pelo mal da altitude é muito grande. Aí você começa a vomitar, ter náusea, fica fraco, é terrível. Legal? Por quê? Porque você chegou hoje e já foi o quê? Já foi fazer uma atividade física, só que seu corpo não estava sendo oxigenado muito bem. E aí você começa a ficar fraco, você começa a ficar fadigado. E, pô, mal de altitude, dependendo, pode matar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, chega num lugar desse, né? Faz a aclimatação tranquila, chega tranquilo, passa ali um dia, 2 dias mais de boa, fazendo coisas mais tranquilas, comendo coisas leves, tá? Bebendo bastante água. Isso é importante para o teu corpo, para ele conseguir, de fato, ter uma aclimatação boa, beleza? Então sempre se liga nessa dica aí quando for viajar para locais de altitudes elevadas, tranquilo? Galerinha, alguma dúvida na nossa aula hoje? Bem tranquila também, sistema respiratório, né? Um beijo, um queijo para você. Até a nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau. Até mais.